Aleluia. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui no culto para louvar, bendizer e adorar o nome do nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 149. Salmo 149. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com flauta, cantem-lhe o seu louvor com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, ele adornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, cantem de alegria no seu leito, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos, para prender os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito: esta honra tê-la-ão todos os santos, louvai ao Senhor. Amém? Louvamos ao Senhor porque nessa noite Ele nos dá essa oportunidade, né, irmãos? E nós agradecemos a Deus por esta oportunidade que nos é dada, porque nós temos, esse prazer de poder abrir os nossos lábios e entoar louvores ao nosso Deus. Isso muitos não podem, né? E a palavra de Deus mesmo aqui no Salmo, ela diz que o salmista ele fala que deseja cantar os louvores a Deus enquanto houver vida, enquanto houver fôlego nele. Então, queridos, enquanto há fôlego em nós, enquanto pudermos assim fazer, devemos fazer para a glória do nosso Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja a rocha da nossa salvação, aquele que era, aquele que é, aquele que há de ser para todos sempre. Deus Emanuel. Nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, Pai, porque o Senhor é bom. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos deu um bom dia hoje, o Senhor nos permitiu estar aqui logo pela manhã, meu Pai, meditando na Tua Palavra, e agora o Senhor também nos oportuniza com esse momento de adoração, de louvor na Tua presença. Nós entramos, Senhor, na Tua presença com salmos, nós entramos na Tua presença com ações de graças, e agradecemos o Teu santo nome, porque só Tu, Senhor, é santo. Nós, Senhor, Te bendizemos, e ó Pai, entregamos desde já esse culto nas Tuas mãos, ó Deus, oferecendo-o a Ti, único merecedor de honra e glória. Olha para nós, Senhor, nessa noite, porque somos pecadores, somos falhos, somos, Senhor, ó Deus, fracos, e nós reconhecemos diante do Senhor a nossa fraqueza, nós reconhecemos diante do Senhor, ó Pai, quão pecadores nós somos, e o quanto dependemos de Ti, Senhor, e da Tua graça nas nossas vidas. Derrama, Senhor, do Teu sangue sobre nós, purifica-nos com este sangue e nos permita, Deus, entrar na Tua presença sem acusação, nos permita entrar com as nossas vestes brancas, limpas, alvas, Senhor, ó Deus, diante de Ti, para que possamos oferecer-Te, meu Pai, um culto. Toma as nossas vidas diante do Senhor este culto, porque tudo entregamos diante do Senhor, e louvamos o santo nome da Tua glória. Orando, Senhor, aqui no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos amados, nós vamos orar pelo pastor Fabiano, que ele vai pregar nessa noite.
Mas eu quero, antes de passar a palavra para o pastor, lembrar alguns irmãos, mais uma vez, com amor e carinho. Hoje pela manhã teve escola bíblica dominical, amém? Começamos uma nova revista, uma revista abençoada, que nos ajuda, fala sobre a família cheia de graça. Então, para a sua família ser uma família cheia de graça, é necessário, irmãos, como falei aqui, ser obediente, amém? Romanos capítulo 13 fala sobre obediência. Então nós precisamos obedecer e saber, amém, obedecer também às regras, no nome de Jesus, amém, irmãos? Então domingo que vem tudo indica que tem novamente a escola bíblica, amém? Para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar pelo pastor? Amém? Aleluia. Feche os seus olhos, irmãos. Senhor nosso Deus, no nome de Jesus, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos mais uma vez. E nós estamos aqui nessa noite porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. Não só aqui nessa noite, mas nos dias de culto também, nos nossos lares também, nos nossos trabalhos também, na escola, onde pisarmos da planta dos nossos pés, nós somos totalmente dependentes do Senhor, Deus eterno. Mas agora, no nome de Jesus, e no poder do teu doce Espírito, aleluia, que habita em nós e está em nós, ajuda o pastor Fabiano. Usa o teu servo mais uma vez como canal de bênção nessa noite. Fala a tua igreja, aleluia, aquilo que o Senhor já falou no coração e no entendimento do teu servo. Então, Senhor, fala mais uma vez que o teu povo ouve. Fala, Senhor, que a tua noiva ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amados, eu quero cumprimentar os irmãos mais uma vez com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? E convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo João, capítulo de número 15. Quero dizer que a palavra para você nessa noite pode ser um pouco dura. João, capítulo 15. João, Evangelho de João, capítulo 15. 1 João é epístola. João, capítulo 15. Quem encontrou aí? Amém? Nós vamos começar a ler a partir do versículo 1, tá, irmãos? A partir do primeiro versículo aí, João 15, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara em si mesmo não pode dar fruto. Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras
palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Agora você vai saltar alguns versículos aí, e vai para o versículo 14. Do 9 aí nós vamos para o 14. Diz assim, ó: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos... Já não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor, não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Versículo 16: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Amém. Somente até o versículo 16, irmãos. Essa palavra por si só já fala tudo. Já poderia fechar a Bíblia aqui, irmãos, e nem pregar. Mas às vezes é necessário nós não acrescentarmos a palavra, mas falarmos aquilo que Deus fala aos nossos corações através dela. Irmãos, lembro-me de uma passagem que Jesus, eu não me recordo agora qual a referência, mas lembro de uma passagem que Jesus chegou perto de uma figueira, e ele desejou comer dessa figueira o fruto dela, o figo, né? Porém, essa figueira, irmãos, ela não tinha nenhum fruto, ao passo que a palavra de Deus diz que Jesus a amaldiçoou. E aí, um outro dia, quando ele e os seus discípulos passaram, aquela figueira que Jesus amaldiçoou, ela estava seca. Agora, irmão, para nós entendermos um pouquinho, eu vou tentar contar uma pequena história para você aqui, que a gente já deve ter contado algumas vezes, mas para que você entenda onde eu quero chegar. Salmo 1, ele diz o quê? Bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E o que continua dizendo a palavra? Pois será como árvore junto ao ribeiro das águas, que no tempo certo dá o seu fruto. Irmãos, isso é algo que não tem como não dar certo, porque é uma lei da natureza. E essa lei, ela diz que aquele que planta alguma coisa, se você plantar um alface, não vai nascer tomate. Da mesma forma, se você plantar tomate, não vai sair feijão. Aquilo que você plantar, você vai colher. Então, querido, eu já vi um ditado que diz que quem planta vento e tempestade, não é? Existe uma lei, irmãos, e essa lei diz que aquilo que você plantar, você vai colher. Essa lei, ela é uma lei eterna, ela não vai mudar. Mas, irmãos, para nós entendermos um pouquinho a respeito de planta, eu não sou agricultor, não sou lavrador, nem nada. Mas, irmãos, o pouco que nós sabemos, de quem um dia já trabalhou na roça, sabe que a pessoa vai pegar aquela semente, ela primeiro prepara a terra, né? E hoje se prepara a terra, primeiro tem que arar a terra, fada nela. Depois a pessoa vem, né, com as sementes, então ela vai e planta a semente,
Hoje tem toda uma técnica, né? As pessoas elas plantam numa distância certinha, uma semente da outra, para que quando a planta crescer, ela cresça bem ali, fácil de ser cuidado, fácil de ser tratada. E então, para que aquela planta cresça, é necessário algumas coisas. Primeiro, é necessário que aquela terra ela esteja bem fértil, né? Bem adubada. Porque o adubo nada mais é do que o nutriente da terra. Para que a planta, ela cresça saudável e ela possa dar muitos frutos. Agora, meu irmão, Jesus diz que Ele é a videira. E o que é uma videira, irmão? É uma árvore que dá, que tipo de fruta? Uva, né? É a uva. Né? Quando Jesus ele disse que não tomaria mais o fruto da vide, né, até que chegasse o grande dia de estar com todos lá no céu, né, ele disse que não ia tomar mais vinho, né? E o vinho ele é feito normalmente com a uva. Existe hoje o vinho de maçã, vinho de jabuticaba e outras coisas mais aí. Mas, irmãos, o que é interessante para nós entendermos aqui a palavra? Jesus aqui ele diz que Ele é a videira. Ele é a videira, ou seja, Ele é a árvore que dá a uva. E a uva ela tem uma característica peculiar, né, irmãos? Dificilmente você vai ver um fruto como a uva, porque a uva em si, ela é um fruto, né? Quando você pega aquele cacho, é um fruto. Porém, tem vários gomos ali, né? Cada uma uvinha daquela ali. Mas quando você pega, ele é um cacho que tem vários frutos. E é um fruto fantástico, porque você vê aquilo ali, né? Que aquele monte... Às vezes assim, né? A gente pega, quando vai no supermercado, você já pega o cacho... Alguém já pegou, já podou aquele cacho, já colocou de uma forma ali, ideal para a venda, mas normalmente a gente vai olhar assim, algum vídeo, você vê um vídeo de um parreiral, e você vê a uva no pé, você vê aqueles cachos enormes, né? E aqui Jesus ele fala que essa árvore, uma árvore que dá um fruto bonito, e é um fruto saboroso. A uva em si é um fruto saboroso. Mas, irmãos, o que eu desejo falar com você nessa noite não é a respeito do sabor da uva, nem a respeito de como ela é plantada ou de como, né, se cultiva em si. O interessante para nós entendermos aqui é que ele faz simplesmente uma analogia com a planta em si, mas poderia ser uma mangueira, poderia ser, né, um cajueiro, poderia ser uma macieira, qualquer tipo de árvore. Interessante para entendermos aqui ele diz que ele é o tronco principal, olha aí, o tronco principal. E frutos normalmente, irmãos, eles dão nos galhos. Se um galho não estiver ligado à árvore, ele dá algum fruto? Não. Da mesma forma que se eu pegar aqui agora, arrancar o meu braço, se eu não correr para o hospital para reimplantar o meu braço, ele vai ficar sem irrigação de sangue. E não vai dar muito tempo, ele já vai começar a entrar num processo de decomposição. Porque fora do corpo, ele morre. Agora, irmão e minha irmã, eu pergunto para você uma coisa: se Jesus é o tronco, né, ele é o principal, tem como haver vida longe de Jesus? Sim ou não? Não. E ele mesmo diz aqui
E é interessante, né, pastor Eli, irmãos aqui, que ele fala assim: vós fostes limpos pela palavra. Ele diz: bem-aventurado, né, o varão que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Vós fostes limpos na palavra. O que é a palavra de Deus, irmãos? O que é a palavra de Deus? Para muitos aqui, e essa semana eu até vi um negócio, alguém colocando aí que tem um artista que ele não é nem digno de que nós falemos o nome aqui, mas ele diz que quanto mais lê a Bíblia, mais ateu ele é. Porque é claro que um homem carnal não vai entender essas palavras. Apenas um homem espiritual. Para muitos irmãos, isso aqui é uma mitologia, mas para nós que cremos, isso é uma palavra da verdade, e pela fé nós acreditamos nesta palavra. Nós não vimos Jesus, nós não andamos com Jesus, mas nós cremos no testemunho fiel daqueles que andaram com, daqueles que viram as obras de Jesus, daqueles que foram tocados por Ele, daqueles que foram curados por Ele, daqueles que foram transformados a partir do momento que tiveram um encontro com Ele, porque, novamente eu digo, todos aqueles que verdadeiramente têm encontro com Deus, as suas vidas não permanecem mais as mesmas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, quem se lembra? Nós temos que ler Bíblia, irmão. O que a palavra diz? Se eu começar a falar aqui, vocês vão lembrar. Se alguém nova as coisas velhas, e eis, se alguém está em Cristo. É aí, irmãos, nós precisamos entender aqui, ó. Jesus no versículo 4 ele fala: estai em mim e eu em vós. Como é que Jesus pode estar em nós, irmãos, e nós nele? Eu te pergunto nessa noite. Como nós podemos estar em Jesus e Jesus em nós? Eu vou te falar. Aqui, ó. Isso aqui, irmãos, é muito simples. Eu já cansei de falar aqui, né? Tem gente que fala assim: nossa, mas eu não tenho tempo de ler a Bíblia, pastor. Ou então quando eu pego a Bíblia para ler de noite me dá um sono. Você sabe, muitas vezes, irmãos, eu pego para ler a Bíblia, não é nesse aqui, mas eu tenho a Bíblia no meu celular. Hoje tem vários aplicativos no celular. Muita gente coloca o Facebook, coloca o Instagram, o que mais? WhatsApp, fala nas redes sociais aí, Twitter, que mais? Snapchat, qual mais aí? Instagram, já falei. Telegram? Eu não sei, eu só conheço essas aqui, eu sei. Mas não tem a Bíblia no celular. Hoje você não precisa, irmãos, sair com a Bíblia, né? Eu falo assim: mas eu não tenho como ficar saindo com a Bíblia, pastor. Às vezes eu vou dentro do... Se eu for
Bíblia é muito grande, né? Fica complicado para eu carregar minha Bíblia para onde eu vou e tal. Mas, irmão, dá para carregar no bolso hoje. Dentro do bolso. E aí, quando você se assenta, eu não sei quanto a você, mas eu, irmãos, eu tenho um tempo todo, eu trabalho, né? Eu trabalho todo dia, de 7 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Mas tem uma hora do dia que eu não trabalho. Essa hora eu tiro para almoçar. Só que, irmãos, tem um eu almoço e tem um tempo que eu fico de bobeira, depois do almoço, depois eu acabo de comer. E esse tempo, irmãos, é um tempo excelente para poder ler a Bíblia. Aí você vai falar assim, mas eu não tenho tempo para ler na Bíblia, pastor. Eu tenho tantos a fazer durante o dia. Eu não sei quanto a você, meu irmão, mas eu, quando não estou lendo um livro, eu leio a Bíblia dentro do ônibus. Eu pego um ônibus para ir trabalhar. Vou de ônibus trabalhar, mas quando eu estou de carro, obviamente não tem como. Mas o que eu estou querendo dizer para você, irmãos, que às vezes no trabalho não tem... às vezes tem o horário de almoço, né? O horário de almoço é 1 hora. Normalmente tem gente que tem um pouco mais. O horário de almoço é um pouco mais estendido. Tem uns que tem 2 horas, tem uns que tem meia. Mas independente disso, se você fala, não tenho tempo, irmãos, eu posso provar a você que talvez você teria até 1 hora ou mais no dia para ler a Bíblia. E você não tira 5 minutos para ler a Bíblia. 5 minutos. E aí é interessante que tem alguns aplicativos da Bíblia, né? Tem vários aplicativos. Se for lá na loja do seu celular, né? Se for iPhone, a Apple Store, né? E se for no Android, a Play Store. Tem vários aplicativos e alguns deles, irmãos, ele manda um trecho da Bíblia para você ler todo dia. Aí tem gente que pega, olha assim, joga fora. Irmãos, é necessário ter uma vida de leitura da palavra de Deus. E isso é básico para o cristão. É necessário, irmãos, nós temos uma vida. Sabe o que é interessante? Nós vivemos numa época onde as pessoas estão muito cansadas. As pessoas estão cansadas, irmãos, andam muito cansadas. Chega do trabalho, eu digo por mim, eu acordo todo dia 4 e pouco da manhã, irmãos, para eu poder sair, porque eu tenho que estar 7 horas na área onde eu trabalho. Então tem que sair cedo mesmo. Mas também chega 8h30 da noite e eu estou apagando, minha bateria já está riada, pastor Hélio. Já estou indo para dormir. Mas, irmãos, meu dia eu sei que eu tenho algum período de tempo. E eu não posso negligenciar a vida com Deus. Eu não posso deixar um tempo, meu irmão, para ler a palavra. Eu não posso deixar de tirar um tempo, irmãos, mesmo que você não possa cantar no seu serviço, né? Tirar um momento para você louvar o Senhor, mas talvez você tenha um momento lá no almoço que você pode colocar um louvor, está escutando, elevando o seu pensamento a Deus. Mas, irmãos, nós estamos ficando cansados, estamos esquecendo de tirar um tempo para Deus, esquecendo de tirar um tempo para o Senhor. Irmãos, muitos têm negligenciado isso, e eu quero falar para você, cuidado, porque você está morrendo, se já não morreu. Porque toda vez, irmãos, que eu deixo de ler a Bíblia, toda vez que eu deixo de orar, toda vez que eu deixo de fazer coisas que um cristão tem que fazer, tem que fazer, irmãos, não é, nem deve, é uma questão que eu tenho que fazer todos os dias. Então eu mesmo estou pedindo para ser cortado da videira, e se eu estou cortado da videira, eu não vou dar fruto nenhum. Às vezes tem pessoas que reclamam de ser ativistas dentro da igreja. Mas, irmãos, nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão se desativando nas igrejas.
sabe que é interessante? Eu vou dizer para você, isso de mim, tá, irmãos? Quando eu era bem novo, quando eu comecei a congregar com o pastor Francisco, né? Eu devia ter por volta aí de uns 20 anos de idade. Eu era jovem. Eu tinha andado um tempo fora da igreja. Já tinha um tempo que eu tinha voltado. Eu estava congregando com o pastor Gilberto Sani lá em Santa Mônica. E só que aí o pastor falou assim: olha, nós vamos abrir uma congregação ali na Glória e vai ficar mais perto para você. Se você quiser ir lá, é bom que você apoie. Amém, pastor, então vou apoiar. E eu cheguei, irmãos, a princípio era muito tímido, né? Mas as pessoas foram falando assim: você quer participar aqui? Eu falei: vamos participar. Todas as coisas que me contaram para fazermos, de forma alguma eu falei assim, não. Eu não refuguei. O pastor Hélio gosta de falar essa palavra aqui, refugar, né? Eu não refuguei. De maneira nenhuma. Irmãos, porque quando eu voltei para a igreja, eu fiz um trato com Deus. Eu falei com Ele: Senhor, se for para eu sair do seu caminho novamente, então o Senhor me leva. O Senhor me leva. E eu levasse, você, né, tira minha vida, né, irmão? Eu não quero sair mais da tua presença. E então, irmãos, eu comecei a ativar dentro da igreja. Aí, pouco tempo depois disso, eu me casei. E voltei da lua de mel, irmãos. O pastor foi lá na minha casa. Pastor Francisco foi lá na minha casa. E falar assim: olha, aconteceu um problema assim, Fabiano. Vou só resumir a história muito... vai ser bem rápido. Ele falou assim: Fabiano, olha, aconteceu um problema assim com a vice-líder do louvor, e eu tive que afastar, e aí a líder não concordou e se afastou, e então eu estou pensando em você. Eu abaixei a cabeça, pensei comigo, irmãos, isso tudo em poucos segundos. Eu falei assim: misericórdia, o que eu vou arrumar? E aí, o que você me diz? Quando ele me perguntou isso, eu falei assim: pastor, eu não vou fazer, mas amém, eu estou aqui para fazer. E eu fiquei, irmãos, durante 9 anos à frente do Ministério de Louvor da igreja. Pequenininho, uma igreja pequena. Sabe o que é interessante, irmãos? Quando você está numa igreja pequena, porque você vê o fruto do seu trabalho. E mesmo que você não queira que as pessoas vejam, as pessoas veem o fruto do seu trabalho, vê que você está trabalhando. Isso me dava prazer, não pelo que as pessoas estavam vendo, irmãos, mas porque eu estava ajudando a igreja de alguma forma, mesmo que fosse bem pequena, a crescer. E aí, uns anos depois, o pastor Francisco, eu digo assim, eu sou muito grato ao pastor Francisco, irmãos, porque ele enxergou em mim algo que eu não via. Com todos os meus defeitos, ele enxergou alguma coisa em mim, irmãos, algo que eu não vi. Às vezes Deus enxerga algo em você, ou às vezes aqui a gente fala alguma coisa com você, irmãos, algo que talvez você não veja, e algo talvez que você não quer ver. E aí, irmãos, daí ele falou assim, me chamou para pregar. Eu falei: Jesus, eu pregar? Misericórdia. Mas quando ele me chamou, irmãos, eu falei: eu vou. Uns anos depois, irmãos, ele falou assim: Fabiano, olha, eu senti de Deus que você tem um chamado. Ele me chamou, pastor Hélio, junto com o pastor Hélio na época já era pastor. Eu senti de Deus que você tem um chamado. Irmãos, então, eu posso não ter concordado em algumas coisas com o pastor Francisco, mas se é uma coisa que eu não sou, é ingrato de não citá-lo
dizendo que ele viu em mim alguma coisa que eu não vi. Ele me deu oportunidades e eu peguei todas elas. Agora, por que eu estou te contando o meu testemunho, irmãos? Porque isso diz respeito à sua, né? Vamos dizer assim. Porque a sua vida, você toma as decisões. Ou então você coloca diante de Deus. Irmãos, eu reconheço em mim que não há muita capacidade em algumas coisas. Eu reconheço em mim que há limitações. Mas se é uma coisa que eu nunca fugi, foi quando um desafio se colocou na minha frente. E aí você vai falar assim, irmãos, por que às vezes acontecem coisas na igreja que nos desanimam, sinceramente. Mas você fala assim, por que ainda nós não damos o braço a torcer? Porque eu sei que aquele que chamou, irmãos, ele tem um propósito, ele tem uma promessa, e eu confio na promessa daquele que me chamou. E é por isso que eu continuo de pé, e eu preciso tomar cuidado para continuar de pé, porque a palavra diz que aquele que está de pé, que tome cuidado para que não caia. Agora eu quero dizer para você, meu querido, é necessário você se ativar. Você precisa estar ativo, você precisa estar ligado. Nós precisamos fazer alguma coisa, irmãos. Esse ano foi um ano perdido. É um ano que você pode falar assim, o que eu fiz? Nada. A igreja em si ficou fechada por volta de uns 4 meses. Uns 4 meses. Esse ano nós não fizemos nenhum tipo de culto diferente. E não fizemos, irmãos, não porque não queríamos fazer, porque tínhamos planos de fazer. Porém, irmãos, a palavra nos diz, né, que o homem pode fazer os planos. Mas como é que é a outra parte aí, pastor? Mas é Deus quem executa. E não aprove Deus executar, irmãos. Agora, o que eu preciso fazer? Eu vou sonhar e vou planejar para 2021. E vou contar com Deus. Se Ele quiser, nós vamos fazer. Se Ele não quiser, nós não vamos fazer. Mas uma coisa é certa, irmãos. Deus colocou um cajado na minha mão, na mão do pastor Hélio. A palavra diz, no momento, irmãos, que eu peguei esse cajado, é a mesma quando Jesus disse que eu peguei, né, no arado. Eu não posso voltar atrás. Se eu voltar atrás, eu não sou digno dele, e eu quero ser digno dele, irmãos. O que importa para mim é agradar a Deus. Se você está me vendo aqui na frente, irmãos, entenda que Deus trabalhou muito na minha vida para que isso acontecesse. Talvez você que me conhece há poucos anos, você não viu quem eu era. Mas quem me conhece há muitos anos, sabe quem eu era e quem eu sou hoje. Aí você vai falar assim, o que te mudou? Eu não sei, irmãos. A única coisa que eu sei é que Deus tocou na minha vida de uma tal forma que aquele que não falava com ninguém, hoje prega. Se precisar pregar para um aqui, eu vou pregar. Mas se tiver 100 dentro dessa igreja, eu vou pregar. Se tiver 1000, eu vou pregar. Não importa a quantidade de pessoas, irmãos, eu vou pregar, porque isso foi o que Deus colocou no meu coração. E aí eu falo para você, querido, Deus colocou nas nossas vidas uma missão. Nós temos uma missão nessa terra. Deus nos comissionou a fazer algo, e mesmo que nós não possamos fazer grandes coisas, as pequenas estão sendo negligenciadas. E aí eu falo para você, irmãos, porque eu preciso estar de acordo com a palavra. É que muitas vezes se eu falar assim, olha, nós temos apenas 2 cultos, 2 cultos, tem igreja, tem 6 cultos na semana, e todo dia, eu não vou dizer agora, por causa da pandemia, acho que reduziu um pouco, mas todo dia
que eu já passei em frente a uma dessas igrejas, a igreja estava cheia. E ninguém reclamava, eu acredito que ninguém reclama que tem culto todo dia. Agora uma igreja tem 2 cultos por semana. 2, apenas 2, irmãos. E a escola bíblica dominical. A escola bíblica em muitas igrejas começa às 8h30. Mas tem igrejas, irmãos, que 7 horas já tem gente lá orando, fazendo consagração. Nós fizemos esse mês um propósito de oração. Se eu contar aqui, eu posso contar no dedo da mão, ainda vai dedo. Quantas pessoas vieram no propósito da oração, irmãos? Para você ver como está sério a coisa. Aí a gente não vai fazer... como é que eu posso dizer assim? Nos anos passados, nós fizemos várias programações no final de ano, né? Teve um ano que nós pegamos a igreja, fomos para um sítio, né? Passamos um dia agradável num sítio e foi uma bênção. Mas, irmãos, infelizmente, nós não estamos num momento que podemos fazer isso. Mas o que nós podemos fazer? É isso que eu preciso pensar, irmãos. Eu lembro até mesmo o pastor Francisco falando comigo. Ele falava assim: Fabiano, quando às vezes faltavam as pessoas, falava assim: nós não podemos deixar a peteca cair. E é literalmente, irmãos, eu não sei, talvez as crianças de hoje nunca brincaram de peteca, mas na minha época ainda se brincava de peteca, né? Quando eu era criança a gente brincava de peteca. E a brincadeira da peteca justamente era não deixar a peteca cair, né? Então, a gente batia a mão na peteca, né? Puf! E aí o outro tinha que bater, ficar jogando um para o outro ali, não podia deixar a peteca cair. Mas será que se a peteca está indo para o seu lado, e aí? Como é que está a sua vida, irmão? Como é que está a sua vida? Será que você realmente está em Cristo? Porque eu tenho visto uma igreja se desativando. As pessoas estão se desativando. Nós temos que trabalhar, irmãos. Olha, se eu trabalhasse de segunda a domingo, eu estaria aqui no domingo. Se eu trabalhar de segunda a sábado, no domingo de manhã você vai me ver aqui. E no domingo de noite também. Aí você fala: mas o senhor é pastor. Irmãos, eu não era pastor e eu ia. Às vezes eu ficava assistindo no Cine até 2 horas da manhã, mas 8 horas da manhã eu estava na escola bíblica dominical. E às vezes era lá em Santa Mônica. Eu não era nem pastor, irmãos. E eu vejo hoje, isso para mim é um descaso com a palavra, irmão. É você não querer dar um valor àquilo que merece um valor. É um descaso com a palavra. Eu gosto de trabalhar. Quando a gente fica muito tempo em casa, eu acho que você acaba se acostumando com a letargia, vamos dizer assim. E quando a gente está letárgico, irmão, normalmente nós não produzimos nada. Pelo contrário, a gente acaba produzindo na nossa mente coisa que não deve. E aí a palavra vem e ela nos fala que é necessário nós estarmos enxertados nele, ligados a ele. Quem está ligado em Jesus, irmãos, olha, o último versículo que nós lemos aqui, né, ele foi o 16, mas cadê? Qual aqui? Perdi qual versículo aqui que eu queria. Aqui, ó. Versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Assim sereis meus
discípulos. O que é um discípulo, irmãos? Olha, eu estou querendo explicar bem direitinho para você aqui, para você entender. O discípulo, ele é um aprendiz. E todo aprendiz, ele tem que ter um mestre. Todo mestre, ele tem o conhecimento. E ele passa o seu conhecimento para o seu aprendiz. É assim que a humanidade se desenvolveu, em todos os sentidos. É assim que as ciências humanas se desenvolveram, né? Todo tipo de ciências humanas, porque um dia, né, um homem ele descobriu que cortar as pessoas, fazer isso, aquilo, outro lá, ele foi o pai da medicina. Aí porque um outro descobriu que se fazendo isso, aquilo, né, dava aquilo outro. E aí você vê as coisas que foram surgindo, né, irmãos? Foram surgindo, né, as faculdades, as universidades de língua, de engenharias, né, de medicina, depois odontologia e uma série de coisas. O conhecimento humano foi se multiplicando. Mas agora imagine você, se todos os professores fossem varridos dessa. O que aconteceria? Quem ensinaria as crianças a ler? Quem ensinaria as crianças a escrever? Quem ensinaria nas faculdades? Quem ensinaria as pessoas, irmãos? Aí agora eu falo para você, Jesus passou para 12. Esses 12 passaram para outros, que foram passando para outros, que foram passando para outros, que foram passando para outros, até que um dia chegou em mim, chegou em você, chegou em nós. Agora imagina se alguém para de falar, se nós pararmos de trabalhar, o que vai acontecer? Quando eu trabalho, irmãos, eu estou frutificando. E para mim não interessa, irmão, se eu estou na frente ou se eu estou por trás. Isso para mim é indiferente. Porque a Bíblia diz que o fato de eu estar aqui, eu já estou recebendo o meu galardão. Mas melhor é quem faz um trabalho que ninguém vê. Porque vai ter um galardão maior ainda se bobear do que o meu. E coisas simples, irmão, tem coisa que você não vê. As pessoas fazendo na igreja. Você não vê alguém limpando a igreja. Porque quando você chega, normalmente as cadeiras estão arrumadas e estão limpas. Você vê, né, os banheiros limpos, você vê a escada limpa. Você não vê quem está limpando a igreja. Mas tem alguém que limpa. Então tem pequenas coisas que nós fazemos, irmãos, as pessoas não veem. E quando as pessoas não veem, sinta-se mais alegre por isso. Principalmente quando as pessoas não veem. Não é? A gente não pode deixar a peteca cair, não pode deixar de fazer a vontade de Deus, a gente não pode deixar, irmão, de seguir a palavra de Deus, né? A palavra, ela nos diz, aí eu vou falar outra coisa, né? Jesus fala aqui, que nós somos limpos pela palavra. Olha, e aí que interessante, irmãos. O que é a palavra de Deus? Quem é a palavra de Deus? Jesus é a palavra de Deus. Se você quer ter um encontro com Jesus todo dia, abra a palavra. Aí eu vou te basear, vou te dar a base aqui. Por que eu estou falando que Jesus é a palavra? João, Evangelho de João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo é o que, irmãos? O Logos, a palavra. A Bíblia, ela diz que pela palavra de Deus foram criadas todas as coisas, menos o ser humano. E hoje nós vimos isso aqui, né, na Escola Bíblica Dominical. Não deu tempo de nós terminarmos a primeira lição, vamos terminar na semana que vem. Mas
palavra ela diz que o ser humano foi diferente. Deus fez o ser humano, irmãos. E eu achei tão interessante o que o autor da revista colocou. Ele diz que foi uma obra artística de amor. Não foi de qualquer jeito. 1 João capítulo 4, versículo 19 diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E aí, irmão, se nós amamos a Deus, nós fazemos a vontade do nosso Deus. E qual é a vontade do nosso Deus? E muitas vezes a gente acha, não, eu escolhi Jesus, mas não, irmãos, olha, a palavra de Deus ela diz que não, tem algumas versões que vão dizer assim: não fosse vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, né? E aí continua, né? Eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, ou seja, um fruto duradouro, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vo-lo conceda. E aí, irmãos, muitas pessoas querem as coisas de Deus, às vezes até se apertam achando que Deus, né, resposta, mas querido, o tempo de Deus muitas vezes ele é um tempo diferente do nosso. Irmãos, as coisas no reino de Deus ela funciona diferente. Tem muitas pessoas querendo as coisas desse mundo, mas eu digo para a palavra de Deus, ela nos diz coisa diferente. A palavra ela nos ensina a buscar primeiro o reino. O reino é o que nós precisamos buscar primeiro. O reino é aquilo que nós, quando estamos na igreja, viemos buscar. Esse é o propósito de você ir a Deus, irmãos, porque existe um reino que não é igual ao reino de nenhum reino dessa terra, um reino que é um reino de equidade, um reino onde todos são iguais, onde o rei trata todos com igualdade, não vê as pessoas porque elas são bonitas ou feias, ou gordas ou magras, ou negras ou brancas. Ele não faz distinção de cor, de raça, de credo. Ele só faz uma distinção, irmãos, daqueles que receberam, dos que não receberam. É a única distinção que Deus faz. As pessoas podem crer no que quiserem. Se não quiserem crer em Deus, tem a liberdade para fazer isso, irmão. Mas também tem que arcar com as consequências disso. E aí, para terminar aqui nessa noite, eu quero falar para você. 2021 tem que ser um ano de reconstrução. De reconstruir o altar, irmãos. Eu tenho que olhar para o meu altar. Como está o meu altar? Porque eu preciso, irmãos, dar fruto. Eu preciso fazer algo diferente. Mesmo se continuar nesse momento de pandemia aí, irmãos, que é possível que perdure até a metade do ano, será que nós vamos ficar na mesma até metade do ano? Não dá. Não dá. Aquilo que foi me dado fazer, eu preciso fazer e fazer com zelo. E se eu não faço alguma coisa, eu preciso fazer algo. Então eu estou te convidando a se ativar, irmãos. E se ativar é estar em Cristo. E estar em Cristo, irmãos, é estar em concordância com a palavra. Amém? Precisamos estar em concordância com a palavra. Eu quero fazer uma oração e já devolver a palavra para o pastor Hélio, que vai fazer as considerações finais e encerramento aqui em nome de Jesus. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, porque nós somos fracos e o Senhor sabe que nós somos fracos. Ah, Senhor, mas ainda nas nossas fraquezas, Senhor, não nos deixe ter preguiça.
Porque a tua palavra diz, Senhor, ó Deus, que o Senhor não se agrada dos preguiçosos, mas, ó Pai, eis que nós estamos aqui, Senhor, ó Pai, nós, Senhor, eu digo, tanto eu quanto o pastor, temos fé de ver as coisas, Senhor, ó Deus, de uma forma que hoje elas não estão, mas tentar trazer a realidade pela fé, Senhor, as promessas o Senhor tem para as nossas vidas. É por isso que nós pregamos, porque nós cremos nas tuas promessas. É por isso que nós oramos, porque nós cremos, Senhor, nas tuas promessas. Agora, Senhor, não nos desampare. Olha, Senhor, Deus, para as nossas petições. Olha, Senhor, para as nossas necessidades. Ah, Pai, levanta esse povo. Levanta como o Senhor levantou ali os 300 de Gideão. Varões, varoas, valorosos, valorosas. Senhor, ó Deus, que vão pegar, ainda que nós estejamos, Senhor, limitados, mas ainda nas limitações, vão fazer algo diferente, grandioso e glorioso para a Tua glória. Assim eu entrego tudo diante de Ti e creio que a Tua palavra semeada foi e, Senhor, ó Deus, agir irá, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, querido, em nome do Senhor Jesus. Irmãos amados, quero falar para os irmãos que nós hoje, graças ao bom Deus, conseguimos encerrar a campanha, amém? A gente estava orando aqui de 8 às 9 da manhã, e depois era a escola bíblica. Então nós encerramos hoje os propósitos, viu? Pela vida de vocês, pela igreja, pela salvação de alma neste lugar, para o avivamento aqui neste lugar, amém? Que Deus venha prosperar a sua vida, não só financeiramente, mas principalmente espiritualmente. Essa campanha desses dias aqui foi para que Deus venha avivar a tua vida, que você venha entender a mensagem de Deus, para que você venha ficar ligado, receber mais de Deus no ano 2021, e que sua vida, aleluia, venha ser um exemplo para a glória de Deus. Às vezes você não pôde estar aqui, mas graças a Deus, tinha gente aqui nesses domingos. O pastor estava aqui, eu estava aqui, alguns irmãos também estavam aqui, amém? Não estamos levantando bandeira de ninguém, nós só queremos falar que às vezes uma andorinha só não faz verão, mas quando chega outra andorinha, quando chega mais 2 andorinhas, mais 5 andorinhas, mais 10 andorinhas, aí sim, é sinal de verão. Então, que Jesus multiplique a alegria na vida de vocês. Amém? No nome de Jesus. E você, visitante, está estendido mais uma vez o convite, viu? Volta no domingo que vem. Quinta-feira também tem culto aqui, às quintas-feiras, amém? Volte. E que Deus abençoe sua vida, visitante, o seu lar, a sua família, amém? Nós estamos juntos aqui, no nome de Jesus. Irmãos, olha só. Vou fazer uma pergunta aqui, que a gente tem tempo que não faz, mas eu senti de Deus fazer. Amém? Porventura, alguém entendeu a mensagem? Tem alguém aqui que quer voltar para Jesus nessa noite? Ou que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Fazer um compromisso com Jesus? Pastor, eu nunca aceitei Jesus. Quer levantar a mão para ele nessa noite? Fazer um compromisso? Bota pastor, nessa noite eu quero um renovo, eu quero voltar. Ora por mim que eu quero voltar com força, pastor, para Jesus. Tem alguém nessa noite? Amém, nós vamos encerrar, mas depois do culto, se houver necessidade, pode procurar o pastor, pode me procurar também, um irmão da igreja, estamos à sua disposição, amém, irmãos? No nome de Jesus, amém? Então vamos orar, para encerrar agora, se coloca de pé. Quando nós oramos, quinta-feira vai haver o culto a partir das 22 horas, amém? Eu e o pastor estivemos conversando hoje, a gente chegou até uma decisão, a gente queria mudar o culto para mais cedo, só que o pastor lembrou, irmãos, o propósito da virada, da oração na virada aqui é justamente por causa da virada, para a igreja entrar o ano 2021 na presença de Deus.
Amém? A gente não quer cansar os irmãos ou falar, os irmãos, não é verdade? Tem que vir, é obrigado a vir. Não, nós estamos aqui a partir das 22 horas na quinta-feira. E o propósito da quinta-feira é justamente virar o ano. Amém? Os primeiros 5 minutos antes e os depois da meia-noite, de joelho orando, pedindo a Deus, agradecendo pelo ano que está se encerrando e o ano que está começando. Falar mais alguma coisa, pastor? Amém? Então vem com alegria na quinta-feira, mas vem com propósito também, no nome de Jesus. Amém, irmão? Não deixa aquele movimento espiritual, quando vem atacar, murmurar e você vir triste na quinta, não. Vem com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então vem dar um culto à noite para Deus, com seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para a glória de Deus. Amém, Senhor? Muito obrigado. Guarda os nossos, Senhor. Guarda a tua igreja, como o Senhor tem dito nos últimos dias falado. O Senhor tem guardado a tua igreja. Guarda a tua igreja, guarda os teus filhos. Guarda os nossos filhos, Senhor, porventura ainda estão nas creches ou nas escolas. Guarda, Senhor, aqueles que trabalham. Guarda aqueles, Senhor, livra do acidente também no lar, do acidente doméstico, Senhor, e livra o teu povo dessa Covid, Senhor, para a glória do teu nome. Continua, meu Pai, aleluia, nos livrando desse mal, nos capacitando desse mal. Oh, meu Pai, continua a operar um milagre sobre a nossa vida, Senhor. Abençoe, Senhor, a tua igreja, que venha ter uma boa semana, e abençoe até quinta-feira, na hora do culto, onde queremos encerrar com a bênção do Senhor. Assim nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. As duas mãos agora. O amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação do doce Espírito Santo esteja na tua vida. Você concorda de tua mente, Jesus? Então, despedido em paz, no nome